Olá, a paz do Senhor Jesus. Estamos em mais uma transmissão da nossa Igreja Presbiteriana de Nova Esperança, mais uma transmissão da nossa Escola Bíblica Dominical. Reúna a sua família para acompanhar agora a ministração da Palavra do Senhor. Mande o link dessa transmissão também para os seus familiares, amigos, para os seus irmãos em Cristo também. E vamos assim, juntos, semear a palavra do nosso Deus e que essa palavra possa alcançar milhares de corações neste dia, através desta transmissão. Queremos dar boas-vindas a todos que estão acessando a nossa live e hoje temos a alegria aqui de continuar o nosso estudo no livro de Eclesiastes, no livro do pregador, do sábio Salomão, inspirado por Deus. E a mensagem de hoje é que o sentido da vida nós não encontraremos na alegria. É exatamente isso, o sentido da vida não está na alegria. Vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus por mais esse dia tão bonito e pedindo que Deus ilumine a nossa mente, nossos corações, para que nós possamos entender a sua palavra, aplicar a sua palavra em nossos corações, praticar a palavra do Senhor também e também nos despertar para que possamos também compartilhar, semear essa palavra. Vamos orar. Santo Deus, te louvamos, ó Deus, por mais esse dia tão especial. Te louvamos, Pai amado, por essa comunhão deliciosa, preciosa que temos contigo, nosso Senhor, nosso Criador, nosso Salvador, nosso Redentor. Te bendizemos, Pai, Filho e Espírito Santo, e pedimos que nesta manhã o Senhor perdoe nossos pecados, nossas faltas e transgressões, porque como pecadores quebramos a Tua lei. Também pedimos que o Teu Espírito Santo abra nossa mente e nos faça entender os Teus ensinamentos, compreender a Tua palavra, que o Teu Evangelho realmente seja mais compreendido pela Tua igreja e pessoas que ainda não conhecem a Cristo, se porventura acessarem essa transmissão, participarem dessa ministração da palavra do Senhor, que possam entregar seus corações para o Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Que a Tua igreja seja edificada, que a palavra do Senhor transforme as vidas dos Teus filhos, as nossas vidas, dando sabedoria, restaurando o coração, trazendo alegria para a alma. Que o Senhor continue fazendo a Sua preciosa obra em nossas vidas, que o Senhor mesmo iniciou e prometeu na Sua palavra completá-la até o dia glorioso do Teu Filho Jesus Cristo. Abençoa, ó Deus bendito, todos os nossos irmãos da igreja, neste tempo que nós não estamos podendo congregar, que o Senhor visite as casas, os lares, os corações, visite as casas também, os corações também dos nossos irmãos de outras igrejas que estão nos acompanhando, pessoas de outras cidades, de várias partes do Brasil e do mundo que acessam essa transmissão, que acompanham juntamente conosco as mensagens, o trabalho da pregação da palavra de Deus desta igreja. Que essa ministração possa alcançar centenas de vidas, transformar centenas de corações. Possamos entender, possamos praticar a Tua palavra, possamos também, Senhor, compartilhar, anunciar o Teu Evangelho por todo lugar. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã, que o Senhor visite as pessoas que estão enfermas, os doentes, as pessoas que estão passando por dificuldades nesta vida, sofrendo, ainda mais nesse tempo de pandemia do novo coronavírus, que o Senhor nos dê graça de mandar para longe, de nos salvar dessa pandemia tão terrível que está assolando o mundo, assolando o nosso país, ceifando vidas, trazendo muita tristeza, problemas de muitas maneiras, e que o Senhor nos dê dias melhores, nos dê livramento dessa pandemia. Faz isso, ó Deus. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, nada é impossível para Ti. Então,
pedimos humildemente que o Senhor nos dê dias melhores, nos abençoe e que nos dê também humildade, paciência e alimente nosso coração com a esperança, para que nós nos submetamos humildemente debaixo da Tua poderosa mão, tendo consciência, sabendo que o Senhor está cuidando de nós, está cuidando do Seu povo, o Senhor está no controle, o Senhor é o Deus que reina soberanamente, é o Deus da providência. Então, que nossas almas encontrem realmente, verdadeiramente, descanso em Ti. Em nome de Jesus, que o Senhor continue nos abençoando, nós te pedimos. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de Eclesiastes e nós vamos então dar sequência na nossa ministração desse livro. Nós estamos fazendo isso nas nossas EBDs, nas nossas escolas bíblicas, certo? Bem, hoje nós vamos meditar no segundo capítulo, no primeiro e segundo versículo do capítulo 2, tá bom? Então vamos ler capítulo 2, versículos 1 e 2. Esse é o texto da nossa exposição, do nosso estudo desta manhã. No entanto, para que tenhamos um entendimento melhor destes dois versículos, nós vamos precisar ler também um pouquinho antes, no capítulo 1. Vamos ler o versículo 12, 13 e 14 do capítulo 1, tá bom? Que nos ajudará no entendimento do texto do segundo capítulo. No primeiro capítulo, versículo 12, 13 e 14, assim diz a palavra do Senhor. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Então, esse texto é importante porque aqui nos mostra que o Salomão, que é o autor, né, deste livro, o rei Salomão, filho de Davi, que reinou 40 anos em Israel, né? E então esse livro foi escrito mais ou menos aí 920, 930 antes de Cristo, já no final do reinado e também da própria vida de Salomão. Nós cremos que aqui ele já está na sua fase de maturidade maior, já um homem velho, e depois de ter sido abençoado com sabedoria, com um reino próspero, ele pecou, ele se desviou dos caminhos do Senhor, fez muita maldade, quebrou a lei do Senhor e Deus o conduziu ao arrependimento. E aqui ele está nos apresentando aqui nesse livro a sua experiência, analisando a vida numa perspectiva apenas debaixo do sol, tentando, para nos mostrar, na verdade, que o sentido da vida nós não vamos encontrar aqui neste mundo caído, nos apegando às coisas efêmeras deste mundo, tudo bem? E esses versículos aqui, 12, 13 e 14, nos mostra que ele aplicou o coração a esquadrinhar e a informar-se com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Então, essa informação debaixo do céu é importante porque essa é a perspectiva provocativa dele, né? Então, se nós vamos encontrar sentido na vida, se nós olharmos a vida, analisarmos a vida na perspectiva acima do céu, ou seja, a partir da palavra de Deus, do Senhor nosso Deus, nosso Criador, nosso Redentor. Ele é o sentido da nossa vida. Agora, se nós excluirmos Deus, como alguns, o mundo ocidental, principalmente pós-moderno, ele insiste nisso, de tirar Deus da jogada, digamos assim. Então, isso é loucura, isso é correr atrás do vento. Não encontraremos a satisfação dos nossos corações em nada destas coisas. Então, Salomão está com essa abordagem provocativa. O propósito dele, analisando todas as obras dos homens, com essa perspectiva debaixo do céu,
nos mostrando que tudo nesse sentido é vaidade e correr atrás do vento, é para que ele quer elevar o nosso olhar, ele quer que nós mudemos a nossa perspectiva se também estivermos nós correndo atrás do vento, nos apegando às coisas passageiras desta vida. Então ele atentou para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e a conclusão, tudo era vaidade, tudo era correr atrás do vento. A palavra vaidade é a palavra que traz a ideia de algo tão efêmero, né? É um vapor, então algo muito passageiro. E aí, nós vimos no domingo passado que ele buscou o sentido da vida no conhecimento e percebeu que isso também era loucura, era correr atrás do vento. Essa exposição está aí também na nossa conta, na transmissão de domingo passado. Se você perdeu, por favor, acesse, que você vai então acompanhar o estudo desses versículos aí, do versículo 12 ao versículo 18. Hoje, o texto que nós lemos, né, que vamos ler agora, melhor dizendo, no capítulo 2, nos mostra a continuação dessa investigação. Então, ele olhou para o conhecimento e ele se dedicou a examinar o conhecimento e ver se no conhecimento há o sentido da vida. E nós vimos já a conclusão de Salomão, e expomos isso. No versículo 17 diz assim: apliquei o coração a conhecer a sabedoria, a saber o que é loucura e o que é estultice, e vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Agora vamos dar uma olhadinha no capítulo 2, versículos 1 e 2. Qual a próxima área da vida, né, que Salomão investigou? Vamos lá. Disse comigo: vamos, eu te provarei com a alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso, disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Então, será que o sentido da vida está no prazer? Será que o sentido da vida está na felicidade? Será que nestas coisas está o sentido da vida? Isso é uma coisa muito interessante, né? Esse é o anseio do coração de todos nós. Todos nós temos esse anseio no coração da felicidade, de vivermos uma vida feliz. Mas veja, o capítulo 2, né, grande parte dele é essa análise do rei Salomão, do sábio Salomão, olhando a vida em vários aspectos, e se nesses aspectos, no trabalho, no vinho, na bebida, na comida, no sexo, e todas essas coisas que de um certo sentido realmente promovem felicidade, trazem felicidade, será que nessas coisas que trazem felicidade para o coração do homem está o sentido da vida? E vamos acompanhando então a sequência da exposição desse 2º capítulo. Hoje nós vamos prestar mais atenção no 2º versículo, porque tem algo que é muito interessante, que faz parte da nossa vida, e Salomão imediatamente exclui, dizendo que ele também se dedicou a isso, mas nisso também não está o sentido da vida. E o que ele está falando? Versículo 2. Do riso, disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Então, o sábio chega à conclusão que o sentido da vida não está na alegria, no riso. Aí, na verdade, ele diz assim que o riso é o quê? Loucura. E a alegria não serve para nada. E é muito interessante. Vamos analisar isso com mais atenção? Veja, o primeiro versículo diz assim: disse comigo, vamos, eu te provarei com a alegria. A palavra provar aí é uma palavra interessante e importante, porque ela está falando aí de um experimento. Salomão, então, se dedica a aprender algo, né, as coisas que ele vai listar abaixo, por experiência própria. Então, ele dedica o seu próprio coração nesse experimento, nessa experiência, provando essas coisas nesse sentido. Não é algo que ele ouviu falar, mas é algo que ele participou ativamente, com todo o seu ser. E aí ele se dedicou ao riso, e chegou à conclusão que é loucura. E ele se dedicou também à busca pela alegria, para ter
para experimentar e ter a felicidade e ver se nessas coisas, numa perspectiva apenas debaixo do sol, está o sentido da vida. Então, será que a felicidade pessoal é o propósito da vida? Será que o sentido da vida está em ter prazer, no prazer, né? Mas ele chegou à conclusão de que também isso tudo era vaidade, isso tudo era fumaça, vapor, efêmero. Então, o prazer parecia oferecer essa promessa de propósito da vida, de significado, né? De sentido, mas na experiência de Salomão isso não durou nada. Então, no fim, o que ele encontrou? Ele encontrou vazio, ele encontrou nulidade nesse sentido. Então, Salomão, e nós que acompanhamos, nós expomos aqui o livro de 1 Reis até o capítulo 11, né, do 1 ao 11, que fala da vida do reinado de Salomão. Nós vimos que Salomão foi um grande empreendedor, um homem da ciência, um homem que se entregou aos prazeres também sexuais, teve 1000 mulheres, se entregou a experiências de pecado também, né? E esse é o pano de fundo desse livro, certo? Então, nós vimos que Salomão encheu as suas mãos de prazer, mas tudo se dissipou nas suas próprias mãos e, de repente, agora, depois de anos dedicados a isso, as suas mãos estavam vazias novamente, sem nada realmente consistente para se apoiar, né, nesta vida debaixo do sol. Então, não há satisfação do coração nesta vida debaixo do sol, porque o coração ele tem sede de eternidade, o nosso coração tem sede do eterno. Deixa eu dar uma pequena pausa aqui para enfatizar uma questão que é muito importante. Nós fomos projetados por Deus para sermos atraídos por aquilo que é belo, pelos prazeres da vida. O nosso Deus, não estranho o que eu vou dizer, mas o nosso Deus é Deus do prazer. Ele nos criou para termos prazer. Prazer faz parte da nossa vida. Ele nos criou para a alegria, Ele nos criou para a felicidade. Tá? Então, nós fomos criados para a beleza, aqui no sentido mesmo estético, né? Filosófico, né? Nós fomos criados para a excelência, nós fomos criados para o prazer. A palavra Éden, que nossos pais foram colocados lá, Adão e Eva, a palavra Éden significa prazer, né? Então, nós fomos criados para isso. Mas aí chegou o pecado na história da humanidade. Ele não chegou acidentalmente, né, pessoal? Nossos pais pecaram contra Deus. E aí, então, por causa da desobediência deles, a morte entrou no mundo, a depravação e tudo mais. E por causa da entrada do pecado no mundo, responsabilidade de nossos pais, Adão e Eva, né? Agora, essa questão do prazer se tornou um problema para nós, no sentido de que nós agora idolatramos facilmente o prazer, idolatramos essas coisas, excluímos Deus da nossa vida, da história, e achamos que o prazer é, de repente, agora o sentido maior da nossa vida. Deus não nos fez amantes, certo? Da beleza, da alegria, do prazer, como se essas coisas fossem um fim em si mesmas. Não, elas não são um fim em si mesmas. Nós fomos criados para Deus e em Deus e a partir de Deus experimentar o prazer verdadeiro e correto. Então, aqui não é uma pregação contra a alegria, contra o prazer, e também não é o propósito do profeta, né, do sábio rei aqui, também dizer que a nossa vida tem que ser uma vida sem graça, infeliz, triste, melancólica. Não é isso. E ele nos dá, lembre, o propósito dele é nos provocar, é elevar a nossa visão. Esse é o propósito do Espírito Santo em ter inspirado esse livro tão precioso e às vezes tão desprezado pela igreja. Se você der uma olhadinha no texto aí, no capítulo 2, no final do capítulo 2, no versículo 24,
desse mesmo capítulo 2 aí, diz assim, versículo 24: Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Olha, ele não diz assim, vi que isto é vaidade, a correr atrás do vento. Ele diz, olha, isso vem da mão de Deus. Pois, separado de Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Olha, então, o que ele está dizendo é que é tola a nossa busca destas coisas sem Deus, porque nós faremos disso tudo ídolos em nossos corações. Mas ele também está reconhecendo que a verdadeira alegria, os prazeres dessa vida, que são realmente bons para nós, eles vêm de Deus, porque Deus é o Deus do prazer. Deu para entender isso aí, pessoal? Então, o propósito dele é elevar a nossa visão, é nos arrancar da tolice de uma vida dedicada à alegria, ao riso, ao prazer, ou seja lá o que for, sem Deus, idolatrando essas coisas, tendo o riso, por exemplo, como um fim em si mesmo. Eu queria falar mais sobre isso. Ele investigou, experimentou a comédia, experimentou o riso, experimentou o entretenimento. Ele pensou, quem sabe nessas coisas eu encontro o significado da minha vida. Mas, cá entre nós, será que nós também não nos identificamos com ele nesse sentido? Vejam, depois de uma semana aí de trabalho, eu costumo ver uma expressão aí, as pessoas usam muito na internet e tal, sextou, né? Já viram essa expressão? Então a pessoa está ali dedicada ao trabalho, né? Pessoas que trabalham muito, com seriedade, conquistando o pão de cada dia, e sextou, chegou finalmente final de semana. Por que as pessoas postam isso? Chegou o momento agora de me divertir, né? Chegou o momento agora de me reunir com os meus amigos, comer um churrasco gostoso, rir bastante, contar piadas, né? Então, há um anseio no coração de todos nós, e isso não mudou e nunca vai mudar, de rir, de se alegrar, de se divertir, de ter entretenimento. Faz parte da vida chegar no domingo, como um dia de hoje, e reunir a família, fazer um churrasco bem gostoso aí, né? E aí, lembro aqui do meu pai, está um pouquinho longe de mim, faz um churrasco especial, e é muito bom ter ali meus irmãos, a família, meu cunhado, Marcelo, que agora é um grande churrasqueiro também. Como é bom, né? Preparar um churrasco especial para a família, ouvir uma boa música, se alegrar, sorrir, brincar. Eu gosto muito de fazer isso também com a minha família, e sinto muita saudade de fazer isso com os meus irmãos da igreja, porque nesse tempo aqui de pandemia, precisamos evitar aglomeração e tal e tudo mais. Isso é tudo tão chato, né? Não poder ter esse tempo de alegria com as pessoas, de riso, de entretenimento. Nós nos identificamos com essa busca de Salomão. Nós queremos ter isso na nossa vida, faz parte da nossa experiência. Tá? Então, nós queremos poder ter um dia para ir ao cinema, levar a namorada, levar o namorado, levar a esposa, o marido, os filhos, ir ao cinema ver um desenho animado, divertido, alegre, né? Uma comédia. Nós queremos ver uma série na TV, no computador, sei lá, uma série engraçada. Quem sabe aquela série daqueles nerds que são muito engraçados, né, que se metem em cada confusão, né? Quem sabe aquela série daquele marido com a patroa e as suas crianças. Quem sabe ou aquela outra série engraçada, aquela série onde todo mundo odeia aquele menino, o Chris. Então, tantas coisas aí que são divertidas, né? E eu só falei das séries antigas, né? Eu estou me entregando aqui na minha idade, mas tudo bem, vamos avançando. Então, as pessoas anseiam por essas coisas, as pessoas querem rir, as pessoas querem se divertir. Você já experimentou ouvir a gargalhada de uma criança? Como isso dá prazer para a gente, como isso
nos alegra, né? Então uma criança começa a gargalhar, imediatamente a gente é tomada por essa, nós somos tomados por esse sentimento e nós começamos a rir também. Rir é muito bom. E tem pessoas que querem rir o tempo todo e somente rir. Isso tem sido algo tão interessante nesse mundo caído e acaba se tornando algo tão desequilibrado que tem pessoas que nem levam mais nada a sério, não levam mais a vida a sério em aspecto nenhum. Tem pessoas, por exemplo, que vão às igrejas, né, para ouvir coisas engraçadas. A igreja, nesse tempo hoje, é um tempo de crise também nesse sentido espiritual, porque a igreja, para atrair pessoas, nesse mundo de entretenimento, nesse mundo que investe bilhões e bilhões para entreter as pessoas, a igreja, para se tornar relevante nesse sentido, atraente, ela abriu mão da pregação da palavra de Deus, do evangelho, e se tornou também um centro de entretenimento. E as pessoas querem rir, e as pessoas hoje estão indo para a igreja para rir também. Elas estão indo para a igreja para encontrar diversão. Então, não há mais evangelho, não há mais palavra de Deus no sentido geral. Claro, tem muitas igrejas sérias aí pregando o evangelho, compartilhando a palavra de Deus, mas de maneira geral, o que as pessoas querem é chegar numa igreja e ficar com a barriga doendo de tanto rir. E querem aquele pregador engraçado que fala com a gente, sei lá, e conta muita história legal. Não importa se ele não usou a palavra de Deus, se ele não expôs o evangelho, o que importa é que foi muito engraçado, eu me senti tão bem nesse culto. Então, esse é o mundo que nós vivemos, onde a vida também não é mais levada a sério, por causa das distorções, né, que o pecado promove. O evangelho não é mais levado a sério em muitas igrejas. Então, isso faz parte dessa idolatria do riso. Então, o rir, o alegrar-se, ele é bom, mas também ele pode ser idolatrado, perseguido, almejado de uma maneira doentia pelas pessoas. Então, meus irmãos, o sábio Salomão, ele riu bastante, mas ele chegou numa conclusão que é loucura também, é tolice, dedicar-se a isso de maneira absurda, né? Então, a alegria de que serve verdadeiramente? Ele chegou à conclusão, então, que o riso é uma loucura. O riso também é um caminho de fuga hoje. Vocês podem perceber que, geralmente, quando as pessoas, ou algumas pessoas, estão muito inseguras, o que elas fazem para tentar fugir disso ou desviar os olhos das pessoas nesse sentido, dessa percepção de suas inseguranças, né? Elas contam uma piada. Então, muitas pessoas brincam com coisas sérias, muitas pessoas fazem isso o tempo todo, ganham muito dinheiro com isso. Aliás, nós somos a sociedade, né, das pegadinhas, e às vezes as pegadinhas mais esdrúxulas você pode encontrar facilmente na internet. Nós invertemos as coisas. Então, as pessoas mentem, dizem que era uma brincadeira, as pessoas disfarçam a maldade do coração com essa ideia: não, eu apenas quis descontrair, eu apenas quis trazer uma brincadeira, eu apenas quis fazer você feliz. Então, certas palavras, certas ações, muita maldade envolvida em tudo isso, é disfarçado por essa ideia do riso, da brincadeira, da felicidade. Vejam, falando francamente, muitas risadas são moralmente perversas. Muitas risadas são terríveis, terríveis. Salomão está olhando para tudo isso. Ele está dizendo: olha, não faz sentido buscar sentido em tudo isso. É loucura. Olha, quando nós olhamos, por exemplo, para o livro de Provérbios, nós vamos perceber que muitas piadas, né, são frívolas, são superficiais, são cínicas, são sarcásticas e até mesmo são cruéis. Muito do riso do nosso mundo e daquilo que vem do nosso coração, na verdade, é ali a demonstração de que está tudo muito errado nesse mundo. Tem muita coisa torta que não se pode endireitar, certo? Então, muitas pessoas estão indo para o inferno, rindo, entrando pelas portas da frente do inferno e umas até pelas portas do fundo, rindo,
zombando, escarnecendo. Então, meus irmãos, nós precisamos pensar sobre isso. Eu vou ler aqui um provérbio capítulo 10, né? O livro de Provérbios. Volta só um livro de Eclesiastes e você já está em Provérbios, né? Provérbios capítulo 10, vamos dar uma olhadinha no versículo 23. Provérbios 10, capítulo 23, versículo 23, diz assim: para o insensato, praticar a maldade é divertimento, para o homem inteligente o ser sábio. Então, o sábio está aqui nos dizendo que é divertido para um homem insensato, um homem que não teme a Deus. Aqui, insensatez é não temer a Deus, né? O homem que não teme a Deus, ele se diverte também na maldade. Então, a maldade para ele, a prática da maldade também traz muito riso ao seu semblante, aos seus lábios, né? A alegria ao seu coração. Então, veja qual o perigo, né, de ter a alegria como um fim em si mesmo, né? Então, isso é muito perigoso. Vamos continuar. Provérbios capítulo 26, também tem alguns versículos muito importantes para a nossa reflexão nesta manhã. Capítulo 26, meus irmãos, versículos 18 e 19, diz assim: como o louco que lança fogo, flechas e morte, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Então, a brincadeira ali para disfarçar a mentira, para disfarçar o engano proposital, né? Capítulo 29, versículo 9, de Provérbios ainda, diz assim: se o homem sábio discute com o insensato, quer este se encolerize, quer se ria, não haverá fim. Então, o homem sábio ali discutindo com o homem insensato, e a resposta do insensato vai ser a raiva pelas verdades que vai ouvir, ou muitas vezes ele vai rir, vai zombar das palavras sábias que poderiam ali orientar melhor o seu coração, mas ele vai negar isso. Então, o riso, né, muitas vezes ele é maléfico, ele é moralmente perverso e não é nada bom tê-lo como um fim, inclusive como algo que possa querer validar o que é certo e o que é errado. Veja, muitas vezes as pessoas fazem isso e é sutil. As pessoas querem saber se devem fazer algo ou não. Aí alguém pergunta assim: mas isso te faz feliz? Se isso te faz feliz, então vai lá e faça. Se te faz feliz separar do seu marido, da sua esposa, então se separe. Se te faz feliz isso ou aquilo, faça. Então, a felicidade, a alegria acaba sendo, então, a medida de todas as coisas. Isso é muito perigoso. Esse tem sido um dos princípios morais do nosso tempo. E por isso a sociedade está realmente se afundando cada vez mais. A idolatria da felicidade, a idolatria do riso, a idolatria da alegria, meus amados irmãos. E o sábio Salomão diz: é loucura tudo isso. Há o riso bom, mas há também o riso mau. E se você quer buscar o sentido da sua vida apenas nisso, no riso bom, no riso mau, você está perdido. O propósito do sábio Salomão é elevar a nossa visão, é fazer com que nós olhemos para Deus. Nós não fomos projetados para nos satisfazer plenamente nos muitos risos desta vida. Todos eles, bons ou maus, são insuficientes para nós. Até mesmo se fosse possível que todos os risos fossem apenas bons, ainda assim nós encontraríamos vazio. Um vazio. O vazio do nosso coração não seria satisfeito, porque ele foi feito para a eternidade. Então, aqui abaixo do sol, nós não encontraremos satisfação duradoura. A satisfação verdadeira, ela só existe acima do sol. Precisamos elevar a nossa visão. A satisfação verdadeira somente em Deus.
E toda essa insatisfação aqui neste mundo é para nos ensinar a nos voltarmos para Ele, a nos voltarmos para o nosso Deus, a nos voltarmos para o nosso Criador. E, infelizmente, muitas pessoas estão entretidas demais para aprender isso. Elas não estão levando isso a sério e elas estão se dedicando a correr atrás do vento. E esse livro tão precioso está aqui para nos ensinar isso, para nos ensinar que nós não devemos amar as coisas deste mundo, para nos ensinar que nós não devemos procurar o sentido e significado desta vida nas coisas deste mundo, porque são efêmeras e passageiras. Senão, correremos à toa. Nesta vida, correremos atrás do vento. Então, meus irmãos, hoje, o convite do Evangelho é que o Cristo crucificado e ressurreto se oferece a si mesmo, meus irmãos, como fonte da verdadeira felicidade, da verdadeira alegria para nós. Vocês lembram dos pastores que estavam no campo e de repente está nos evangelhos, né, no evangelho de Lucas, estavam lá e de repente os anjos apareceram. Qual foi a mensagem deles? Eles disseram assim: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O anúncio do nascimento de Jesus Cristo para aqueles pastores foi totalmente encharcado de alegria, porque a boa nova de grande alegria estava ali, na pessoa e na obra do nosso Salvador. O Senhor Jesus Cristo veio para salvar pecadores. E essa é a grande notícia que este mundo precisa ouvir, a grande notícia de verdadeira alegria para o coração do homem. Porque em Cristo o homem tem perdão para os seus pecados. Em Cristo o homem tem reconciliação com Deus. Em Cristo o homem tem a verdadeira satisfação do seu coração, a verdadeira felicidade. Por isso que o anúncio foi assim: boa nova de grande alegria. Aliás, as profecias a respeito do Messias e da restauração plena que encontramos nele também estavam assim, falando de restauração, de alegria. Eu vou enfatizar aqui nesta manhã apenas um livro de Isaías, profeta Isaías. Vamos olhar aqui para o profeta Isaías. Poderíamos destacar outros textos também das Escrituras, mas eu vou olhar aqui para Isaías capítulo 51, meus irmãos. Isaías 51, e vamos ler do 1º ao 3º versículo, depois do versículo 11. Isaías 51 diz assim: ouvi-me vós, os que procurais a justiça, os que buscais o Senhor. Olhai para a rocha de que fostes cortados, e para a caverna do poço que fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque era ele único, quando o chamei, o abençoei e o multipliquei. Versículo 3: porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como o Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graças e sons de música. Então, a promessa dessa restauração plena para o povo de Deus envolve uma alegria indizível, indizível. Versículo 11 diz assim: assim voltarão os resgatados do Senhor, e virão a Sião com júbilo, e perpétua alegria lhes coroará a cabeça. Regozijo e a alegria os alcançarão, e deles fugirão a dor e o gemido. Então, a promessa de Deus para o seu povo, para a restauração plena em Cristo, é a promessa de alegria. A coroa do povo de Deus será a alegria. A alegria é a coroa do povo de Deus. O regozijo e a alegria os alcançarão, e a dor e o gemido fugirá deles. Essa é a palavra do Senhor, nosso Deus. Então, meus irmãos, isso é algo importante, porque a alegria esse tema da alegria nas Escrituras é riquíssimo. Alguém já disse com muita propriedade
que a alegria é assunto sério no céu. Então, muito se engana quem pensa que a verdadeira religião, que o Evangelho, que o Senhor Jesus Cristo, né? Que a verdadeira piedade, ela é algo que nos leva para uma tristeza, uma melancolia, uma vida insossa. Não, na verdade, a verdadeira alegria nós encontramos se nós elevarmos a nossa visão e buscarmos o Senhor nosso Deus como sentido verdadeiro da nossa vida. E Ele mandou Cristo ao mundo, e Cristo veio voluntariamente para nos resgatar, para nos salvar, nos libertar do pecado, inclusive dessa idolatria, desses prazeres deste mundo efêmero, dessa escravidão de buscar a alegria e os prazeres nestas coisas aqui, como se fossem todas fim em si mesmos. Então, meus irmãos, nós temos isso. Vejam, é interessante que o pai de Salomão, o grande rei Davi, vejam o que ele diz no Salmo 16, uma expressão muito preciosa para a nossa reflexão nesta manhã. Salmo 16, versículo 11 diz assim: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Então, o salmista Davi está nos ensinando aqui uma promessa sobre o céu, onde nós teremos alegria plena para sempre, mas que nós já podemos começar a desfrutar aqui e agora. Porque, como disse o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 14, versículo 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, os crentes em Cristo Jesus já podem agora experimentar essa alegria verdadeira em Cristo, porque o nosso Senhor é a nossa alegria, o nosso Deus é a nossa alegria, o Espírito Santo é a nossa alegria e Ele já habita em nosso coração. Então, meus irmãos, nós precisamos pensar sobre isso, meditar seriamente sobre isso. O sentido da nossa vida não está na alegria, está em Deus, que pode nos dar a verdadeira alegria. Já podemos usufruir dela aqui agora, experimentá-la. Uma alegria indizível, que nós teremos, teremos plena, né, no reino de Deus, na restauração de todas as coisas, na consumação de todas as coisas. E a dor e o gemido e o sofrimento desse mundo será para sempre lançado fora. O Senhor enxugará de nossos olhos toda lágrima e experimentaremos a alegria e o gozo eterno com o Senhor para sempre. Então, onde nós podemos encontrar essa alegria? Onde nós podemos encontrar essa alegria? Eu quero ler para os irmãos, e aqui já estamos concluindo a nossa mensagem de escola dominical. Eu quero ler para os irmãos em Mateus, capítulo 5. Onde encontrar? Você poderá encontrar essa alegria onde há choro. Exatamente nisso, onde há choro. Mateus capítulo 5, versículos 3 e 4 diz assim: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E aqui a palavra bem-aventurado fala de felicidade, a felicidade verdadeira. E o Senhor Jesus Cristo, nesse sermão que é conhecido como o Sermão do Monte, que fala dos princípios do reino de Deus, ele começa falando da necessidade do reconhecimento da nossa pobreza. Os humildes aqui, uma boa tradução seria os pobres de espírito, porque deles é o reino. E aí o Senhor Jesus mostra como o princípio do reino de Deus é muito diferente do princípio deste mundo, dos princípios deste mundo. Na verdade, a verdadeira felicidade será para aqueles que se reconhecem pobres. O que é isso? Pobre de espírito é aquele que reconhece seu pecado. É aquele que reconhece que é pecador, transgressor da lei de Deus, que nada tem em si mesmo para se salvar, mas que precisa do Redentor Jesus Cristo, do Salvador Jesus Cristo. Quando nós, então, pelo poder do Espírito Santo, reconhecemos a nossa pobreza espiritual,
aí nós olhamos para o Evangelho e encontramos no Evangelho as boas novas de grande alegria para nós, porque aquilo que nos era impossível, Deus fez o impossível por nós, nos dando o seu próprio Filho para nos salvar dos nossos pecados. Então, aí começamos a experimentar a verdadeira felicidade. E essa compreensão da nossa pobreza nos levará a quê? Às lágrimas. Por isso que Jesus disse, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. A consequência natural desse reconhecimento da nossa pobreza espiritual é o choro arrependido, é o quebrantamento. E é nesse momento, quando nós experimentamos as lágrimas bem-aventuradas, de arrependimento, de entrega do nosso coração ao Senhor, quando nós olhamos e dizemos, Senhor, nada aqui pode nos preencher, somente o Senhor, somente no Senhor há a verdadeira alegria, a plenitude de alegria, a verdadeira felicidade, e nós queremos o Teu perdão, queremos o Teu amor, queremos a Tua graça, que é mais preciosa do que a vida. Quando nós temos esse choro no coração, nós, curiosamente, começamos a experimentar, a viver a verdadeira alegria, que será plena na eternidade, no mundo restaurado, no reino de Deus, quando Ele vem em toda a sua amplitude, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Então, meus amados irmãos, você quer ter a verdadeira alegria em seu coração? Comece a chorar pelos seus pecados, por esse mundo caído, por esse mundo de futilidades, por esse mundo de vaidades. Comece a chorar se até hoje você percebeu que só correu atrás do vento, que a sua visão nunca foi elevada, mas hoje o Espírito Santo, usando Salomão, está elevando o seu olhar, está fazendo você olhar para cima do sol e perceber que o que pode preencher o seu coração, somente Ele trazendo reconhecimento ao seu coração, abrindo seus olhos, para que você possa olhar para Deus e encontrar nele, e entender que Ele é a sua alegria, o sentido da sua vida. Abra o seu coração, chore, se prostre diante dele. E Ele não vai lançar você fora, Ele não lhe jogará fora, porque Ele promete que todos os que o buscarem verdadeiramente o encontrarão. Encontre a paz e o perdão e a alegria em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Quero encerrar com um pensamento que eu li essa semana, que me emocionou muito. Santo Agostinho disse uma coisa muito interessante, que existe uma alegria que não é concedida aos que não amam ao Senhor, mas ela é concedida somente aos que amam ao Senhor. Eu vou ler a frase literalmente, diz assim: existe uma alegria que não é concedida aos que não amam a Ti, ó Deus, mas apenas aos que o amam a Ti, somente por Ti mesmo. Tu mesmo és a alegria deles. Então, essa alegria não é para os que não amam e não temem ao Senhor, mas essa alegria é para os que amam a Deus por aquilo que Deus é e somente por aquilo que Deus é. E que alegria é essa? É o próprio Deus. Deus mesmo é a alegria do seu povo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça ponderar, meditar nessa mensagem e elevar a nossa visão, para que entendamos que o sentido da nossa vida é o Senhor e nele teremos a alegria perfeita para sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos.